Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele sustentou a mim, sustentou a ti. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso, porque Ele nos deu a honra de vivermos mais um dia. Então glorifica ao Senhor o tempo todo, porque Ele é bom. Ele ainda nos faz, merecedores daquele que nós não merecemos. Então, que Ele possa fazer nessa noite uma noite de paz, que a gente possa dormir e acordar como o Senhor assim permitir. Abra comigo em Mateus 23 e a gente vai falar de religião de aparência dos fariseus. E isso é para nós também. A gente tem que observar se a gente não está vivendo uma religião de aparências, né? Lógico que aqui os fariseus eram muito mais tinham muito mais poderio, mas o Senhor nos leva a pensar sobre a questão de como a gente se comporta, o que a gente tem feito, como que a gente tem sido visto, e é assim que é para ser. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, né? Então, no capítulo 23 de Mateus, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então ele fala assim, olha, o que for ordenado, vocês observam e façam, mas não façam conforme a obra deles, porque eles dizem e não fazem. Então só faça aquilo que eles fazem. Muitas das vezes a gente começa com uma situação cega de observar as coisas e o Senhor fala que a gente tem que observar as obras. Aqui eles estavam falando assim, olha, não hajam conforme as obras dos fariseus e dos escribas, que eles falam que fazem, mas não fazem. Então, o falar é fácil, o fazer é difícil. O exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O Senhor fala isso, então a gente tem que observar, principalmente com as coisas, né, amizades, religiões, com quem a gente anda, o que eles fazem, as obras da mão deles, né? É bíblico também que quando a gente anda com profeta, a gente se torna um pouco mais profeta e a gente vai sendo transferido do cabo. Então, anda com pessoas que possam acrescentar para você coisas boas, coisas que possam fazer diferença. Mas se ele fala para você e não faz, então observe as obras, né? Que ele fala, olha, porque eles dizem e não fazem. Então, observa a conformidade das obras deles. Aí ele continua, porque atam os fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, eles fazem o fardo e põem sobre outra pessoa a carregar. Quantas vezes tem acontecido situações na sua vida, na minha vida, que a gente toma fardo que não é para a gente carregar. E quem teria que carregar não coloca nem o dedo. Isso é comigo, é contigo, isso é notório das pessoas. Então, o Senhor fala isso. Cuidado com as obras, porque às vezes, eu vou dando um exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa grandiosa, uma coisa enorme, ela convoca uma série de pessoas, as pessoas fazem e ela só observa. Depois ela ganha um status que fez. Então, cuidado com os fardos, porque outras pessoas às vezes podem estar colocando fardos pesados na gente. Aqui ele está falando de religião, mas eu trago isso para a nossa vida também. Os fardos pesados que as pessoas têm colocado na minha e na tua vida. Então, e muitas das vezes são para elas carregarem e elas não querem colocar o dedo. Então, a gente precisa observar muito bem isso.
Isso também acontece dentro das religiões. Por isso que eu estou falando. Então, é geral. Seja familiar, seja amigos, seja religiões, seja trabalho. Então, a gente precisa observar. E aí ele continua no 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Eles querem, então, o quê? Aparentes, né? Isso a gente vê muito no tempo de política, por exemplo, né? Eles começam a mostrar as obras que fizeram e tudo mais, e muitas das vezes as obras não foram feitas, eles não tocaram ali. Eles conseguiram e fizeram e não aparentam isso. Então, eles só querem aparecerem, serem vistos pelos homens. Então, isso é aparência, a gente tem que parar de viver de aparência, a gente tem que viver pelas nossas obras, pela fé e obras. Então, as obras têm que ser vistas, mas não mostradas, porque o que a gente faz com a mão direita, a esquerda não tem que saber. Então, a gente precisa ter discernimento disso. Então, eles falam isso, olha, os escribas colocam fardo pesados, mas não tocam. Depois eles fazem o quê? Aparecem, eles querem aparecer para os homens primeiro. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Eles querem título, eles querem posição, eles querem aparecer. Será que eu não estou falando de alguém que às vezes a gente já viu, já conhece? Pensa um pouquinho. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque só um é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ele coloca a gente na mesma posição de irmãos. Então, só existe um Rabi, só existe um mestre, que é o Cristo. O restante, tudo irmão. Então ele fala, olha, não adianta você querer ser melhor do que o outro, porque você não é. Não adianta você querer subir em cima do outro, que você não vai ser. Ele mostra isso é religião de aparência e a gente está vivendo numa religiosidade de aparências. A religiosidade tem que ser uma coisa aqui, ó. A religião tem que nascer de nós. Então, ninguém é melhor do que ninguém, porque ele coloca a gente no mesmo patamar. Todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis-vos vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então ele faz uma promessa, ele mostra, olha só. Então não chame de pai, porque é o pai que está no céu, né? Não chame de mestre, porque o mestre que nós temos é Cristo. Não chame de rabi, que isso quer dizer, ele só quer dizer que é o seguinte, lógico, você vai chamar seu pai e tua mãe de pai e mãe, sim, mas ele está querendo dizer que não há outra pessoa maior do que Cristo e o Pai que está no céu, Deus. E o resto é todos iguais. A única diferença é aquele que será maior é aquele que se faz vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Então, aquele que se faz servo é o maior dentro do reino. E o que a si mesmo exaltar, quem se muito exalta, será humilhado. E o que a si mesmo humilhar, será exaltado, porque a lei do Senhor é exaltar aqueles que estão humilhados. Exaltar aquele que se humilha. Humilhados pelas pessoas, sim, também, mas aqueles também que se humilham diante de Deus. O melhor lugar para Deus é aquele que a gente está ali, ó, de joelhinho no chão. Então, é isso que o Senhor quer. E é isso que Ele mostra.
que a servidão é um caminho que nos leva ao Senhor. E se você está sendo humilhado, você pode ter certeza que o Senhor vai te exaltar. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor Jesus e de levar aí a palavra a toda criatura, mas faça de coração. Se o Senhor me permitir, eu estarei aqui amanhã com mais uma palavra rema. Porque na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência, uma noite de paz. Shalom. Adonai.